Prontinho. Bom dia, meu povo. Boa tarde também, né? Que o pessoal da tarde também vai estar assistindo esse vídeo. Bem, estamos aqui, deixa eu ver, 1 hora da manhã, 1 hora da madruga, gravando esse vídeo, né? Conforme eu prometi para vocês. E como normalmente eu costumo fazer, eu gosto sempre de gravar essas correções para que vocês tenham ciência de que as questões realmente estavam corretas. Por sinal, na última questão teve um pequeno erro de gabarito que eu vou mostrar para vocês, né? Mas, assim, algumas pessoas tinham marcado a resposta correta e o sistema não considerou essa resposta, tá bom? Então, houve uma atualização aí na última questão. Então, quem sabe, quem marcou a última questão, na hora que eu chegar nela eu falo, entendeu? Mas quem marcou a última questão aquela alternativa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, então, tipo, ganhou um ponto ainda, né? Um ponto sim. Ganhou a pontuação da questão, no caso, que são 4 décimos. Tá bom? Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Bem, nossa avaliação, como vocês viram, a gente liberou as notas nessa última aula, né? Posso dizer que foi ontem, né? Já que eu estou na sexta-feira, na quinta-feira já gravando com vocês aqui, já que é 1 hora da manhã. Então, eu enviei as notas para vocês, e aí aquelas pessoas que não tiveram, que não conseguiram, ou não sei, não localizaram as notas, pode me chamar depois no privado, que eu tento, na medida do possível, né, responder a todos. Tá bom? Então, bora lá, vou fazer a correção daquele jeito que vocês já estão acostumados, né? Eu vou pegando aqui a questão e postando, tá bom? E aí a gente vai corrigindo aqui aos poucos. Vou pedir licença para desligar minha câmera, né? Já que a gente não está tendo contato, né, visual com vocês, assim, a gente não está trocando falas aqui, né? Então eu estou sozinho nesse momento. Então eu vou pedir licença para desligar minha câmera, que eu fico mais à vontade aqui, eu posso mexer aqui, trocar de tela, se for o caso, tá bom? Mas bora lá. Mas estou por aqui, viu? Bora corrigir então essa primeira questão. Essa primeira questão é a questão de verdadeiro ou falso, como vocês estão visualizando aí, né? E ela fala um pouquinho sobre essa questão da divisão, que vocês já sabem, né? Então, a letra A, ela diz o seguinte: para saber o resultado da divisão de 1,5 por 3, podemos dividir 15 por 30. Essa, essa, essa questão aqui ela é interessante porque ela fala exatamente sobre um procedimento que a gente está acostumado a fazer na divisão, que é o quê? O que eu falei com vocês? Se eu tenho, é, se eu tenho um número com uma casa decimal aqui e o outro sem nada, então eu preciso igualar essas casas decimais. Como é que eu faço isso, professor? Coloco um zero aqui e fica, né, equilibrado, acaba apagando essa vírgula aqui. Ou seja, essa divisão que era de 1,5 por 3 de fato é a mesma coisa do que 15 por 30, vai dar o mesmo resultado. Então a nossa letra A, ela é verdadeira, tá bom? Sendo assim, você pode eliminar aqui a letra B, a letra C não, D, né? E a letra E. Pronto. Olha como essas questões de verdadeiro ou falso, né? Elas ajudam bastante quando você descobre o resultado de uma das questões, certo? Então a gente já conseguiu eliminar 3 de uma vez só. Vamos ver agora se vai ser letra A ou se vai ser letra B, tá bem? Ou letra C, no caso, desculpe. A letra B fala o seguinte: o resultado da divisão 0,5 por 4 é o mesmo que o da divisão de 0,005 dividido por 0,4. Aí não, né, gente? Aí não dá, né? Porque quando você coloca 0,4, isso é totalmente diferente de 4. Aqui não tem comparação, né? Então, essa letra aqui, ela é falsa, certo? Por enquanto, a gente não consegue ainda saber se é a letra A ou a letra C, porque ambas são falsas ali, né? São falsas na segunda afirmativa, né? Letra C, então. A forma decimal de 5 sobre 3 é 5,3. Também não, né? Porque 5 sobre 3 é a mesma coisa de 5 dividido por 3. E quando você pega o 5 dividido por 3, isso dá menor do que 2, né? Então vai dar 1, alguma coisa. E aí como é que eu vou afirmar que 1, alguma coisa é a mesma coisa que 5,3? Não pode, né? 5,3 é um número bem maior do que 5 terços. Então, isso aqui também é falso. E aí a gente chega na nossa alternativa correta, letra C, tá bom? Risco essa letra A também. Letra C é a nossa resposta correta. Só para confirmar, 1,2 dividido por 0,2
é a mesma coisa, né? Tem o mesmo resultado que 12 dividido por 2. Sim, né? Porque quando você tem 1,2 dividido por 0,2, você tem ambos os números com uma casa decimal. Então, se você tem a mesma quantidade, você pode simplesmente apagar a vírgula. Então, vai ficar o quê? 12 dividido por 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2, né? Então, isso aqui é verdade. Então, nossa resposta da primeira questão, VFFV, né? VFFV, no caso, né? Então, que é a letra C. Ok, crianças? Então, vamos à segunda questão. Deixa eu pegar aqui, eu vou demorar um pouquinho, como vocês já estão acostumados, né? Que eu vou pegar a questão aqui da prova em outra tela, tá bom? Para compartilhar com vocês. Me dá mais um pouquinho aqui, um minutinho. Essa outra questão, ela é uma questão da OBMAP. É uma questãozinha assim que, se você não interpretar bem, ela parece difícil, mas ela não é difícil, tá bom? Então, a OBMAP prova que vocês fizeram há pouco tempo, né? Vamos ler então aqui. Lucinda manchou com tinta 2 algarismos em uma conta que ela tinha feito, como mostra a figura. Detalhe, essa informação aqui era importante, ó. Ou seja, eu só tenho manchado ali 2 algarismos. Um aqui e outro aqui. Pronto. Eu sei que esses 2 espaços ali têm 2 algarismos, um em cima e um embaixo, ok? Beleza. Aí ele pergunta qual foi o menor. Ou seja, precisamos descobrir quais são esses algarismos, certo? E depois comparar quem é menor, quem é maior desses 2 algarismos, tá bom? Como é que eu vou fazer isso, professor? É simples, porque o que é que você tem? Primeiro, você sabe que seu número que você vai dividir é o 25, certo? Você sabe que você dividiu 25 por alguma coisa e o resultado deu 3 e teu resto, ó, deu 1. Ou seja, o único número que cabe aqui é o número 8. Deixa eu fazer de preto que fica mais visível, né? O único número que cabe aqui é o número 8. Por que, Danilo? Porque 25 dividido por 8 dá 3, que vai dar 24, né? 3 vezes 8 é 24, o resto aqui, 1, como vocês estão vendo. Aí, olha o que ela faz, ó. Ela vai pedir um zero e esse zero vem acompanhado da vírgula. Aí fica o quê? 10 dividido por 8 dá 1, como vocês estão vendo aqui, já está ali, né? O resto, 2. Agora é só seguir a conta, tá tranquilo, né? O principal, talvez a principal dificuldade fosse a gente descobrir qual é o primeiro número ali que estava faltando. O resto agora a gente vai tirando de letra aqui com a própria divisão, né? 20 dividido por 8 vai dar o quê? 2, certo? Que vai dar 16, o resto 4, certo? Peço outro zero, aí vai ficar 40 dividido por 8, esse número aqui é 5, porque é o único número que se encaixa ali, né? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. Ou seja, eu preciso fazer agora uma comparação entre 8 e 5, ou 5 e 8, né? Então, quem é o menor deles? É o próprio 5. Então, a gente tem aqui nossa resposta correta, letra B. Certo? É uma questão da OBMAP, mas não é tão complexo assim, se você souber interpretar direitinho, tá bom? Então, como tudo na matemática, como eu sempre falo para vocês, a gente precisa fazer a leitura e a matemática tem muita interpretação, tem muito português aqui por trás dessa matemática, ok? Beleza. Questões até agora, ao meu ver, tranquilas, tá bom? Dá para fazer essas duas aí, de boa. Questão 3. A questão 3, deixa eu pegar o gabarito aqui para que a gente possa marcar depois. Pronto. Vou colocar o gabarito aqui do lado, ó. Aqui. A questão 3, pessoal, ela mostra aqui a figura de uma planta, né? De uma sala comercial. Aí ele pergunta o seguinte: sabendo que o metro quadrado vale R$ 5.400, calcule o valor dessa sala. Só que você olha para a questão, certo? Você não percebe, pô, que figura é essa? Como é que eu vou saber qual a área dessa figura? Professor, você não trabalhou com isso não, professor. Não trabalhei de fato, porque essa figura não tem como você calcular a área dela dessa forma que está aí. Então, o que você tem que fazer? Repensar a figura. Olha o que eu falei na questão anterior. Você precisa interpretar a questão. Então, o que eu vou fazer?
Ao invés de ter essa figura aqui, eu vou dividir, então, essa figura em dois retângulos. O retângulo maior e o retângulo menor. Por quê? Porque eu sei qual é a altura, melhor, eu sei qual é a área de um retângulo. Eu sei a fórmula que a gente calcula a área de um retângulo. A gente sabe que a área de um retângulo é dada por base vezes altura, né? A gente falou sobre isso. Vou pegar agora, olha só, vou pegar aqui agora, para eu calcular esse retângulo menor, eu preciso saber quanto vale esse lado aqui, né? Porque esse aqui vale 4, mas e o outro? Como é que eu vou saber? É simples. Você tem aqui o tamanho total, de ponta a ponta, e você tem aqui o tamanho só desse retângulo 1. Ou seja, se eu fizer a subtração de 4,85 menos 3,2, eu vou chegar, então, naquela interrogação que eu coloquei ali para vocês, né? Então, basta fazer essa divisão aqui. Quando eu faço essa divisão de 4,85 menos 3,2, eu chego em 1,65, certo? 5 menos 0 dá 5, 8 menos 2 dá 6, 4 menos 3 dá 1. Isso aqui vocês já sabem, né? Não imagino que não tenham dificuldades aqui agora. Ou seja, esse espacinho que eu estava com a interrogação ali equivale a 1,65. Ok? Perceba que eu não comecei a mexer com área ainda, mas agora eu já consigo, porque agora eu tenho base e altura nos dois retângulos. No retângulo maior, no retângulo 1, vou chamar de A1 aqui, ó, A1. A base vai ser 3,2, a altura vai ser 7. Então, meu cálculo é esse aí, ó. 3,2 vezes 7. Isso aqui vai dar um total de 22,4. 22,4. Essa é a minha área do retângulo maior. A área do retângulo menor, que eu vou chamar de área 2, é a mesma coisa, base vezes altura. Só que agora eu tenho que a minha base é 1,65 e eu tenho que a minha altura é de 4 metros. Então, fazendo essa multiplicação de 4 vezes 1,65, eu tenho 6,6. Minha área 2 equivale a 6,6, como a gente está falando de metros, né? Metros quadrados. Aqui também. Talvez, pessoal, essa seja a questão mais trabalhosa. Não estou dizendo complexa, estou dizendo trabalhosa. Por quê? Porque, primeiramente, você precisa repensar o teu retângulo, a tua figura, né? Depois você precisa adivinhar qual é aquele lado ali que está faltando de 1,65, fazendo a subtração, certo? Depois você precisa calcular a área de cada um deles e mesmo assim ainda não terminou. Por quê? Porque agora eu preciso juntar essas áreas. Então eu vou chamar aqui de área total, que vai ser igual a 22,4 mais 66, certo? Ali não é 66 não, viu? É 6,6, desculpe aqui, ó. 6,6. Então, 6,6. Tá bom? Então, quando eu faço aqui 22,4 mais 6,6, eu tenho um total aqui, uma área total de 29 metros quadrados. 29 metros quadrados. Certo? Beleza. Terminou a questão, professor? Ainda não. Olha para você ver o trabalho dessa questão, né? O tanto de coisa que você precisa fazer para resolver uma questão desse tipo aqui. Por que não terminou? Porque ele está falando que o metro quadrado custa 5.400. Eu tenho um total de 29 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, os 5.400 e vou multiplicar pelo 29. Ou seja, eu vou pegar 29 metros quadrados e vou multiplicar pelo 5.400 porque é o valor do metro quadrado, certo? Então, quando eu faço isso, 5.400 vezes 29, eu tenho 156.600. 156.600, certo? Então, tenho essa resposta? Tenho essa resposta aqui, ó. Letra A. Difícil não, trabalhosa, tá bom? Talvez seja a mais trabalhosa de todas as questões. Pessoal, essa questão 4, eu vou pedir que vocês prestem atenção também, porque houve um erro no gabarito dela. Então, a pontuação dessa questão, mesmo para quem errou, ela vai ficar válida para todo mundo, tá bom? Para que eu não prejudique vocês. Porque vocês vão ver que não tem um resultado
correto aqui para ela, tá bom? Acabei me enganando ali. Eu marquei como 31, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, seria 37. Vai entender o porquê aqui. Olha só, aqui no quarto de casal, você tem uma área de 16 metros quadrados. Se aqui tem 4, para isso dar 16, aqui tem que ser 4 também, porque 4 vezes 4 dá 16, tá bom? Ele quer calcular o perímetro, então ele quer calcular a soma de todos os lados que você tem nessa figura. Perfeito? Olha o que eu tenho aqui agora. Eu tenho 3 metros e aqui eu tenho 1,5 metro, né? Então eu vou ter 4,5 metros. Certo? Olha aqui em cima, na área de serviço. A área de serviço, eu tenho um total aqui de 8 metros quadrados. Só que eu já sei que isso aqui é 4. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para você que isso aqui é 4. Então, para isso aqui dar 8, isso aqui tem que ser 2. Tá certo? Então, o que você tem? Já que é uma figura retangular, em cima você tem 10, certo? Deixa eu botar de azul aqui para ficar mais claro. Ó. Em cima você tem 10, e embaixo você vai ter 10 também, já que é um retângulo. E nas laterais você vai ter 4 mais 4,5, que dá 8,5 em cada lateral ali, ó. Ou seja, aqui dá 20, aqui dá 17, então nossa resposta 37. Eu acabei colocando 31 e na verdade era 37, tá certo? Então a resposta correta aqui não tem, né? Mas tinha considerado essa aqui, ó, mas não tá valendo, tá bom? Então essa questão ela vai ser anulada e a pontuação vai ficar valendo para todos os alunos. Combinado? Porque eu acabei cometendo um erro ali nessa questão. Tudo bem, pessoal? Então, vamos à questão 5. A questão 5 é mais uma questão de verdadeiro ou falso. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui. A questão 5 é essa aqui, ó. Observa só. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Ele fala o seguinte, letra A. 1 centímetro quadrado corresponde à área de um quadrado com lados medido 1 centímetro. Verdade. Isso aqui é verdade. Por quê, professor? Porque se você fizer um quadrado valendo 1 centímetro de lado, né? Qual é a área de um quadrado? É base vezes altura, ou então lado ao quadrado, né? Então, base vezes altura, vamos supor, 1 vezes 1, vai dar o quê? 1 centímetro quadrado. Então, é verdadeira essa letra A. Sendo assim, eu elimino a letra A aqui e elimino a letra D. Ó, já melhorou, né? Figuras de mesma área possuem o mesmo perímetro. Isso é falso, certo? Há um exemplo, professor. Vamos supor que você tem um retângulo, ó, só uma simulação aqui, né? De 2 por 12, né? 2 metros aqui, 12 aqui. E vamos supor que você tenha outro retângulo de... Aqui não, que vai ficar desproporcional. Espera aí. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. De 3 por 8. A área desses retângulos aqui, base vezes altura, aqui dá 24. Aqui também. Certo? Só que se você fizer o perímetro, dá diferente. Né? Porque o perímetro da primeira figura é... Na verdade, assim, você vai dobrar, né? Aqui você tem 14, então ela vai dar 28, né? Aqui você tem 11, não é isso? Então vai ficar 22. Ok? Então, não é a mesma coisa, né? Então é falso. Sendo assim, você elimina a letra E. Tá bom? Mostrei um exemplo para vocês compreenderem melhor. Letra C. A área de um retângulo é calculada multiplicando a medida de dois lados quaisquer. Não. Falso. Né? Se fosse assim, você poderia pegar esse lado aqui, ó, com esse lado aqui. Não. É base vezes altura. São lados diferentes. Tá bom? Então, essa é falsa também. Então, você elimina a letra C e você vai marcar aqui a letra B como resposta correta. Vamos ver se isso aqui vale 12 mesmo, né? Essa letra D, vamos ver se ela é verdadeira mesmo, ó. A área de um triângulo retângulo, cuja base mede 6 centímetros e a altura mede 4 centímetros, é de 12 centímetros quadrados. Sim, porque, ó, a área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo, certo? Então, vai ser o quê, ó? Quem é a base? A base é 6, a altura é 4, dividido por 2. 6 vezes 4 dá 24. Dividido por 2 é igual a
12. Então, isso aqui é verdadeiro, tá bom? Então, nossa resposta correta, letra B. Ok. Então, por enquanto, essa aqui também foi tranquila, viu? Foi tranquila essa aqui. Por enquanto, tivemos, infelizmente, um erro na anterior ali, né? Mas, como eu falei, nada que prejudique vocês. Beleza? Vamos pegar aqui, então, a questão 6, certo? Vou pegar a questão 6 aqui, pronto. Olha aqui. Ó, eu estava pensando melhor aqui, sabe o que que eu vou fazer? Ao invés de colocar aquela pontuação da questão anterior, né, dessa questão aqui, que não tinha resposta correta, cadê a 3, né? Da questão 3, que não tinha resposta correta, eu vou anular essa questão. Então, a prova, ao invés de ficar valendo 4, ao invés de ficar valendo 2, fica valendo, deixa eu ver se vai alterar alguma coisa na nota final de vocês. Vai mudar, não, vai ficar ruim ali, né? Porque não, vamos deixar mesmo do jeito que tá, porque senão fica diferente a pontuação para vocês. Vamos deixar assim mesmo. Porque eu pensei em colocar aqui, como a gente vai, no caso, a gente tiraria essa questão, ficaria 5 questões só, né? Então, passar. Ah, não, continua sendo a mesma coisa, né? Continua sendo 4 décimos. Verdade, 5 vezes 4, 20. Pronto, vou fazer isso. Vou anular essa questão. Então, a prova, ao invés de ficar valendo 2,4, fica valendo 2, tá bom? Então, cada questão ali continua valendo 4 décimos, só que agora a gente só leva em consideração, né, as outras questões fora essa aqui, porque essa aqui está errada, tá bom? Então, permanece 2 pontos e a gente coloca essa pontuação depois naquela segunda prova, tá bom? Que a gente já fez lá. Beleza? Vamos ver aqui o gabarito dessa aqui agora. Essa foi aquela questão que eu falei para vocês que o sistema teve um problema no sistema aqui, que ela não contabilizou algumas respostas corretas. E vou mostrar para vocês agora qual foi o motivo. Tá bom? Na próxima aula eu converso com vocês direitinho sobre isso aqui. Ó, esse 12 é da questão anterior lá em cima, tá bom? Bora. Deixa eu descer um pouquinho aqui para não confundir. Vou subir ali. Cadê? Aqui. Pronto. Pronto. Melhorou agora. Quantas pastilhas de 16 centímetros quadrados cabem em uma parede de 10.000 centímetros quadrados? Certo? Então, olha só. A sua parede tem 10.000 centímetros quadrados. Certo? E cada pastilhinha dessa tem 16. Então, aqui é uma conta muito simples, né? É muito lógico que você tem que fazer. Você vai pegar o 10.000 e vai dividir por 16. Porque cada pastilhinha ocupa 16 centímetros quadrados da parede. Então, quando eu faço essa conta de 10.000 dividido por 16, eu tenho um total aqui de 625, certo? Muita gente marcou essa questão aqui, ó, na letra D. E ela, de fato, é a correta, mas o sistema não contabilizou, não sei porquê, né, não contabilizou. Tá bom? Mas está valendo essa questão aqui, a letra D, tá certo? Possivelmente deve alterar para vocês agora. Por exemplo, quem recebeu a resposta dessa questão aqui, e eu não sei se aparece a vocês quais foram as questões que vocês erraram, né? Mas quem recebeu aqui como errada e marcou 625, na verdade ela está certa, tá bom? Eu vou até reenviar essas notas para que vocês tenham uma clareza maior de como vai ficar esse gabarito. Tudo bem? De qualquer forma, se tiver alguma dúvida, na quarta-feira a gente conversa presencial lá no SESC, tá bom? Para quem for presencial. Tudo bem? Mas ninguém vai ser prejudicado por nenhum erro, não. Então, aquela questão 3, ela vai ser anulada e a prova passa a valer 2 pontos. Combinado? Então, a questão 6, resposta 625 pastilhas. E aí, a gente finaliza por aqui a nossa correção. Deixa eu abrir para vocês aqui mais uma vez, para vocês verem que eu estou aqui ainda. Ó, então, lembrando, eu vou anular a questão 3
Então, a prova vai perder 4 décimos. Então, ao invés de valer 2,4, ela vai passar a valer 2 de novo, que é o que a gente tinha previsto anteriormente, né? Porque tinha um erro nela. E aí, para vocês, continua valendo 4 décimos cada questão, tá bom? São 5 questões, vale 4 décimos, a gente fecha assim os 2 pontos. Combinado, pessoal? De qualquer forma, na próxima semana a gente se reúne e conversa direitinho sobre isso. Certo? Beijo a todos, espero que todos tenham compreendido aí tudo certinho. Qualquer dúvida me chama no zap. Bom final de semana, até a semana que vem, presencial, se Deus quiser, lá no SESC, tá bom? Valeu, tchau, tchau.